Fala pessoal, esses dias atrás eu gravei um vídeo, sobre como fazer projeto de supressão vegetal aqui no estado do Mato Grosso, Fiz aí um bate-bola rápido, sobre como que você, profissional florestal, pode prestar serviço nessa área, tá? E agora dando continuidade, eu vou fazer aqui um vídeo, sobre como que aqui também um bate-bola, digamos assim, sobre como que você pode fazer projeto de supressão vegetal no estado de Minas Gerais, tá? Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, escreve aí nos comentários, dá uma curtida, ou escreve aí também de qual estado que você é, se você gostaria de ver aqui eu explicando melhor sobre esse tipo de projeto aí no seu estado, na sua região, ok? Se você não me conhece, eu sou o Joilson Tico, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 17 anos. E eu resolvi fazer essa série de vídeos porque eu tenho um curso de inventários florestais e eu tenho alunos em todas as regiões do Brasil, ainda não posso dizer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não posso dizer que eu tenho alunos em todos os estados, mas sim, eu tenho alunos em todas as regiões do Brasil, Então, a gente tem um grupo de alunos, então a gente também troca bastante ideia, a gente vê que em diversas regiões do Brasil existem diversas como que modalidades de análise, Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para poder contribuir com você que é profissional florestal, independente da sua formação, para quem sabe esse vídeo possa chegar até você e aí dessa forma você também prestar serviços corretamente no setor florestal, tá? Então vamos lá. Para falar aqui, sobre supressão de vegetação no estado de Minas Gerais, eu também procurei entrar em contato com profissionais, colegas meus, alunos, que são ali da região de Minas Gerais. E eu tive acesso aqui como que um termo de referência, do órgão ambiental de Minas Gerais, que dá os embasamentos necessários, dá as diretrizes para esse tipo de projeto, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, tá? Então isso aí que a gente está vendo, eu vou até aumentar o zoom um pouquinho aqui, tá? Isso aqui é o termo de referência para elaboração de projeto de intervenção ambiental, Então, pelo que eu pesquisei, em Minas Gerais eles têm esse termo aqui de intervenção ambiental, e aqui ele dá a introdução, os parâmetros iniciais, o que você vai se basear, e aqui também ele define não só a supressão de vegetação, mas outros tipos de intervenção, tá? Então, por uma questão aqui de foco no vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre os projetos de supressão vegetal, tá bom? Então aqui, o órgão ambiental que vai analisar, que é aqui a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, SISEMA, de Minas Gerais. Eles dão aqui os parâmetros de análise, os termos que você vai ter que entender aqui para fazer os tipos de projeto. Aqui também tem a legislação de referência, tem aqui as orientações gerais, Esse documento deve ser elaborado como um arquivo único, aí conforme Lei Federal 10.650, para você ter os entendimentos que precisa. Os itens do termo de referência estão em negridos ou sublinhados e as orientações em preenchimento itálico. Aí aqui ele começa definindo quais são os parâmetros que você já tem que coletar, o que você tem que coletar de informação nos projetos, informações gerais, dados do requerente ou empreendedor, dados do proprietário do imóvel, porque nem sempre são a mesma pessoa, muitas vezes tem lá o proprietário do imóvel e o empreendedor é um arrendatário, então se for pessoas diferentes, você vai coletar dados e nomes diferentes, informações do imóvel, nome do empreendimento, recibo do SINCAR, dados do responsável técnico pelo projeto, que muito provavelmente é você que esteja assistindo, ou se não for você, a pessoa que for responsável, Aqui, a gente começa a entrar um pouco mais nessa parte mais técnica, O objetivo da intervenção ambiental, se é uma supressão de cobertura vegetal para uso alternativo do solo, se é uma intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal, se é uma supressão de subbosque nativo em área de floresta plantada, se é um manejo sustentável, se é uma operação de estoca, se é um aproveitamento de árvores isoladas, se é só um aproveitamento de material lenhoso. Então, dependendo do objetivo e da sua intervenção, você vai marcar aqui, A finalidade daquela intervenção você vai descrever. Aí aqui entra no que você tem que preencher aqui, no diagnóstico socioambiental, com informações aqui do meio
abiótico, biótico, né, informações sobre a topografia, até mesmo caracterização socioeconômica, caracterização da intervenção ambiental, né, ou seja, qual vai ser a técnica que você vai usar para fazer essa requerida intervenção, né, qual vai ser a metodologia que você vai utilizar. Aqui no cronograma, né, que é o quando, né, ou seja, além de você descrever qual que é a técnica, qual que é o cronograma de início e fim de cada fase, né? Estudos de flora. Aqui nos estudos de flora a gente entra aqui, ó, tem esse quadro aqui que ele dá algumas diretrizes, né, para os diferentes tipos de projeto. Então a gente verifica que aqui, ó, depende do tamanho da área, né? Então, por exemplo, áreas de 0 a 10 hectares, áreas acima de 10 hectares, área independente de qualquer tamanho de área que seja. E também vai depender, ó, do tipo de projeto, né? Se é um projeto de intervenção ambiental, é um tipo de projeto de intervenção, aliás, se é um projeto de intervenção ambiental simplificado, é de um jeito. Desculpa, né? Depende do tamanho da área e depende do bioma, digamos assim, né? Porque aqui na Caatinga e Cerrado, até 10 hectares, aí tem Caatinga e Cerrado acima de 10 hectares, Caatinga e Cerrado fisionomias campestres acima de 10 hectares, Caatinga e Cerrado agricultor familiar acima de 10 hectares, bioma Mata Atlântica, ele já coloca aqui como qualquer área, independente do tamanho da área. Também Mata Atlântica e fisionomias campestres, inclusive agricultor familiar, ou seja, pelo que a gente está vendo aqui, quando é Mata Atlântica, independente da área, né, você vai ter aqui os parâmetros do tipo de projeto que você vai fazer, né? E aí, dependendo da condição aqui, aí sim, né, você vai fazer ou um projeto de intervenção ambiental simplificado, ou um projeto de intervenção ambiental, ou um inventário florestal qualitativo e quantitativo, ou um levantamento florístico e fitossociológico. Dependendo da condição, você vai ter que fazer até mais de um desses para o projeto aí que você esteja requerendo, né? Então, por exemplo, no caso aqui de Mata Atlântica, ó, tem um sim em 3 dos 4 tópicos, né? Que no caso aqui, ó, se for, por exemplo, em qualquer área, qualquer tamanho de área, em bioma Mata Atlântica, você tem que fazer um projeto de intervenção ambiental junto com o inventário florestal, junto com o levantamento florístico, tá? Então esse quadro aqui é muito importante para você entender qual que é o tipo de projeto que você vai ter que fazer aí no seu caso, tá? Aqui as informações sobre o responsável técnico pelo estudo de flora, né? Aqui a gente entra, ó, no inventário florestal quali quantitativo, né? Então, por exemplo, se for lá uma supressão vegetal em área de Mata Atlântica, né? Aí ele dá as diretrizes aqui, né? Por exemplo, supressão de vegetação para uso alternativo de solo em áreas superiores a 10 hectares, né? Se for em bioma Mata Atlântica, supressão de vegetação nativa, ainda que em áreas inferiores, ou seja, em bioma Mata Atlântica, independente da área, tem que fazer um inventário florestal, né? No caso de inventário florestal 100%, ir para o item 5.3, então vai estar mais para frente. Aqui, ó, então olha só, você tem aqui as diretrizes daquilo que você tem que fazer no seu projeto, né? Você tem que fazer a identificação das unidades amostrais, fazer coleta das informações num diâmetro mínimo DAP no mínimo 5 centímetros, ou seja, vai dar uma circunferência de aproximadamente 15 centímetros. Então, todas as árvores que tiver pelo menos 5 centímetros de diâmetro de DAP, você tem que levantar. Você tem que fazer aqui a identificação com numeração dos indivíduos florestais mensurados. No inventário florestal, você tem que identificar as parcelas no campo. Você tem que trabalhar com erro de amostragem máximo de 10% com uma probabilidade estatística de 90%. Então aqui já tem os parâmetros estatísticos. Ele já começa a definir quais são os parâmetros estatísticos que você vai ter que utilizar, tá? Erro amostral de 10% e probabilidade de 90%, tá? Aí você tem que apresentar a metodologia utilizada. Então aqui não fala se é um inventário florestal aleatório, sistemático. Teoricamente você vai definir qual que é o melhor e você tem que apresentar aqui para o órgão analisar, tá?
Aí em relação a relações volumétricas, né? Então definição e justificativa do método de amostragem, você tem que explicar, né? Ele até fala, a amostragem sistemática deverá ser adotada quando ocorrem diferentes fisionomias, então ele dá a definição aqui de amostragem estratificada. Para amostragem sistemática, se você for utilizar, obrigatoriamente deverá ser apresentado o cálculo do intervalo K, né? Estabelecido para a alocação das parcelas amostrais. Olha só, parâmetros estatísticos aqui também, ó, definição e cálculo de intensidade amostral. Então você tem que apresentar esse cálculo estatístico, se a quantidade de parcelas que você está apresentando é estatisticamente confiável. Se for o caso, né, cubagem rigorosa, tá? E aqui ele fala, o método utilizado para cálculo de estimativa de volume, a equação volumétrica. Então aqui ele está falando que você tem que utilizar a equação volumétrica. Ele dá aqui algumas informações e diretrizes e ainda explica aqui, ó, não será admitido o cálculo de volume pelo método do fator de forma, ou seja, por exemplo, nas planilhas que a gente tem dentro do curso de inventários florestais, por padrão são feitos os cálculos de volume utilizando o fator de forma. Mas, como por exemplo, nesse caso, o órgão ambiental ele não aceita né, o fator de forma, então você tem que utilizar uma equação de volume. No caso de equação de volume, eu até já fiz algumas aulas, dentro do meu curso lá tem umas aulas específicas sobre como fazer ajuste de equação volumétrica, tá? Se você não sabe fazer o ajuste de equação volumétrica, é importante você saber também fazer para poder atender aqui a essa diretriz do órgão, né? Então ele ainda fala aqui também, ó, tem que apresentar o erro padrão da estimativa, o coeficiente de determinação durante esse processo aqui do ajuste, né? A equação ipsométrica utilizada você tem que fazer também, né? Método de estimativa de volumetria de tocos e raízes, quando for o caso, né? Então, se é esse o seu caso, se você vai fazer um aproveitamento desses raízes e tocos, você tem que fazer uma estimativa também, né? Apresentar aqui cálculos e justificativas para o estabelecimento do quantitativo, né? Então você tem que, ó, para cada extrato aqui é o número da parcela e coordenadas, e apresentar aqui, ó, os resultados, né? Composição florística, né? Contendo aqui nome científico, nome vulgar, família, grupo ecológico. Você tem que identificar aqui, ó, se a espécie é ameaçada de extinção, grau de vulnerabilidade. Ó, você tem que apresentar também, ó, dados aqui de estrutura horizontal, né? Ou seja, como que é a interação das espécies do ponto de vista horizontal, contendo dados aqui, ó, de abundância, dominância, frequência, tanto absoluta quanto relativa, índice de valor de cobertura, índice de valor de importância, tá? Ele até dá aqui um cabeçalho aqui de uma planilha, né? Mas eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo como que você pode apresentar isso. E também estrutura vertical, tá? Tanto estrutura horizontal quanto estrutura vertical, tá? Também, ó, distribuição diamétrica, né? Ou seja, qual que é a quantidade de árvores em cada classe de diâmetro. Definição de estágio sucessional, né? Em relação aqui à fitofisionomia, indicar a fitofisionomia do local, indicar o estágio sucessional da floresta. Tabela contendo a ocorrência das características indicadoras de estágio sucessional, de floresta estacional e ombrófila, né? Estatística de amostragem, então tem que apresentar toda a parte estatística, olha só, dados estatísticos, apresentar em cada tabela do tópico os seguintes dados: número de extratos, área total inventariada, intensidade amostral, percentual de área amostrada, média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, valor de T, olha só, todos os parâmetros estatísticos você tem que apresentar. Aí você vai ter que apresentar também, ó, os resultados de volume, planilhas de campo, acredito aqui que sejam como arquivos anexos, né? Aqui em relação ao inventário florestal 100%, ó, aqui fala, né, o inventário florestal 100% é um estudo obrigatório nos requerimentos de corte de árvores isoladas. Então, quando você for fazer um projeto de árvores isoladas, exploração de árvores isoladas em Minas Gerais, você tem que fazer o inventário 100%, tá? Método para cálculo de volume, também listagem de espécies, é isso mesmo, né? Aí ele dá aqui os parâmetros do censo, né? Isso aqui, ó, relatório final do censo, ó, inventário fitossociológico, que é obrigatório para requerimento de intervenção com supressão de vegetação nativa de qualquer dimensão, né?
quando for na Mata Atlântica ou fitofisionomia campestre superior a 10 hectares. Você tem que fazer um inventário fitossociológico. Aí nesse caso, o que você tem que apresentar? Basicamente as mesmas coisas do anterior. Apresentar aqui também a composição florística, né? Estatística de amostragem também, no caso de levantamento fitossociológico. Aqui, ó, levantamento florístico. Você vai apresentar esse tipo de levantamento, ó, quando for a supressão em Mata Atlântica de qualquer área ou fitofisionomia campestre acima de 10 hectares. Aqui no caso do levantamento florístico também, né? Informações sobre epífitas, trepadeiras, herbáceas, regeneração natural, serapilheira. Também o quadro aqui com as espécies vegetais. Você tem que informar em todos os casos, ó, espécies de flora ameaçadas de extinção. Aí você tem que apresentar outros elementos aqui também, né? Programa de monitoramento, referências citadas quando houver, né? Estudo de fauna aqui já é a parte mais da fauna, né? Como o foco aqui do vídeo é mais falar sobre a parte florística, então acho que aqui eu não vou me adentrar muito aqui na parte da fauna, ok? Mas aqui tem também as diretrizes relacionadas ao levantamento de fauna, tá? Então, a gente viu aqui basicamente, né, quais são as principais informações que você tem que saber e apresentar nesse tipo de projeto, né? Em relação aqui à supressão de vegetação, a parte florística, florestal, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora, né, sobre como que você pode apresentar cada uma desses resultados, tá? Vou mostrar aqui agora, tá? A planilha do curso de inventários florestais, né? Só para você entender, né? Isso aqui é um arquivo que eu tenho acesso, os meus alunos dentro do meu curso de inventários florestais a gente tem acesso, tá? E aqui você tem uma noção geral de como que você pode apresentar cada um desses resultados relacionados ali à parte florística, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem relatório por parcela, né? Então você pode apresentar relatórios por parcela, para cada uma das parcelas apresentar aqui as espécies encontradas, árvores, volume, né? Que eu quero, vamos supor, eu quero colocar aqui talha 1, parcela 1. Então a gente tem todas as informações da parcela 1, né? Lá no termo de referência, ele pede informações sobre as espécies, olha só. Aqui você tem também informação geral sobre todas as espécies encontradas, né? Para cada uma das espécies, a quantidade de árvores, circunferência, diâmetro, altura, volume, total de espécies encontradas. Lembra que lá também no termo de referência ele pede para você apresentar resultados relacionados à parte volumétrica, né? Então aqui, ó, para cada uma das parcelas, ó, quantidade de árvores, circunferência, altura, área basal, volume por árvore, volume por hectare, volume por parcela, volume comercial, se for o caso. E olha só, importante também você saber apresentar os dados estatísticos, né? Aqui, ó, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Lembra que ele fala lá do erro amostral, né? Tá aqui, ó, precisão requerida da média 10%. Aqui a gente até coloca aqui, ó, percentual de probabilidade 95%. Se eu colocar aqui, ó, 90, ele também atualiza aqui os dados para mim, tá? Valor de T-Student. Nesse caso aqui, ó, tá vendo esse IIA? Isso aqui é a intensidade ideal de amostra. Se isso aqui fosse lá para o estado de Minas Gerais, esse inventário aqui, ó, ele tem um total de 12 parcelas amostrais, tá? Só que aqui, de acordo com esses parâmetros estatísticos, né, teria que ser instaladas pelo menos 28. Então isso aqui não passaria, tá? Teria que se instalar mais parcelas em campo. Então é muito atento antes de você apresentar para o órgão, você verificar se está tudo de acordo aí no seu projeto. Ó, distribuição diamétrica, tá? Tá aqui também, ó. Nesse projeto aqui, ó, as classes de diâmetro de 10 em 10, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e assim por diante. E aqui a quantidade de árvores por hectare que você vai apresentar no seu projeto, né? Então isso aqui é o comportamento comum de uma floresta nativa, tá? Maior quantidade de árvores estão dentro das menores classes de diâmetro, tá? Aqui na estrutura horizontal, ó, é importante você também saber apresentar isso para o órgão, ó. Para cada uma das espécies, lembra que ele pede lá, ó, dados de densidade, densidade total, densidade
aqui essa densidade total e por hectare são densidades absolutas, né? E aqui a densidade relativa está em percentual, então tanto absoluto quanto relativo a gente apresenta, né? Densidade, dominância, frequência, valor de importância, valor de cobertura, aqui o índice de diversidade para saber se está tendo uma boa diversidade de espécies. Então essa aqui é a estrutura horizontal do projeto, tá? Mesma coisa você apresentar também, ó, estrutura vertical, né? Como que as espécies se interagem entre si do ponto de vista vertical, ok? Então para cada uma das espécies tem a quantidade de árvores no estrato inferior, no estrato médio, no estrato superior, ok? Então todos esses parâmetros estatísticos, né, que eu estou mostrando aqui que eu e os meus alunos a gente tem acesso, tudo isso é importante você também saber apresentar nos seus projetos. No caso aí, o pessoal aqui de Minas Gerais, né, de acordo aí com esse termo de referência, para que o seu projeto ele seja devidamente aprovado, ok? Então, eu fiz aqui, né, esse bate-bola, essa apresentação de quais os principais pontos você tem que entender e apresentar aí especificamente aí no estado de Minas Gerais, para o pessoal que é de Minas, tá? Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, escreve aí nos comentários, ou se você, como eu disse, né, se você é de outro estado e quer ver aqui também algo do tipo aí para o seu estado, né, eu estou dando foco principalmente aqui nos projetos de supressão vegetal, né, para que os profissionais possam fazer e aprovar corretamente esse tipo de projeto, tá? Então, se você é de outro estado e quer ver algo do tipo, escreve nos comentários, quem sabe um próximo vídeo eu faço aí para você também, ok? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, tá? Então não se esquece também, se você não está inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa todas as notificações necessárias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso aí, valeu!